Debates a eleitorais. a emenda 82, que pede, nós temos no texto, eu gostaria da atenção das senhoras e senhores senadores, nós temos no texto um dispositivo que diz que participarão dos debates os partidos que tiverem mais de 9 parlamentares. Há uma emenda aqui do senador Randolph que pede... E a... Eu também. Peraí. A 82... A 81... 69... A 59... 69... 69 não está aqui não. 69... A 69... Não, a 69 a outra é pior, porque suprime tudo. Essas emendas, elas pedem que na eleição de 2018, essa cláusula de barreira para debate caia de 9 para 4 deputados. E que em 2020 passe para 9 deputados. Então, nós estamos colocando em discussão essa proposta. Eu vou dar parecer. A proposta é 2018, a cláusula de barreira é 4, participar de debate. E 2016? Não, 2016 já está. 2016 não. Senador Romero. Quando elege, é a partir de 18. A partir da eleição, depois de 18, que passa para 9 deputados. Eu estou dando parecer favorável, porque é uma regra de transição, e então eu coloco a debate das senhoras e senhores senadores. Eu precisava de uma explicação do relator, porque como está no texto hoje, e nós vamos ter eleição 2016 primeiro. No texto hoje está dizendo o seguinte, há uma mudança, você precisava apenas ter representação parlamentar para participar dos debates políticos, e agora só com 9 deputados. Eu apresentei um destaque também sobre esse tema, senador Romero Jucá, senadora Fátima também, porque a gente não pode inibir os novos. O PT não é prejudicado com esse tema. Não é. Senador Romero Jucá, teve uma discussão da Câmara, uma questão casuística que foi levantada em cima do caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tem um candidato a prefeito do PSOL, que tem todas as chances de ganhar a eleição, e que, na verdade, houve uma mobilização muito específica para interferir no caso do Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta aqui é sobre 2016, porque ficou confuso na fala do relator. Ele fala em cair para 4 em 2018, depois para 2020, mas não fala sobre 2016, e é esse questionamento que eu queria fazer ao senador Romero Jucá. Não, senhor presidente, para ser claro, várias emendas pedem a mesma coisa, mas a emenda do senador Randolph é mais precisa, então é essa que eu vou levar em conta na votação, que é a emenda 82, que diz o seguinte: para os pleitos que sucederem após 2020, independente da veiculação da propaganda eleitoral gratuita no horário definido nessa lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão para debate sobre eleições majoritárias ou proporcional, sendo assegurada a participação dos candidatos dos partidos com representação superior a 9 deputados federais. Então, 2020 para trás é a regra vigente hoje. A partir de 2020... Com isso concordamos. Com isso nós concordamos, senador. Então, o parecer do senador Romero Jucá... É favorável a 82 e prejudicar mais outros. É favorável à emenda 82 e pela prejudicialidade das demais. Eu queria, senador, presidente Renan Calheiros, queria cumprimentar o senador Jucá e dizer que a deputada Luciana Genro, do PSOL, pode ser, não é só o Rio de Janeiro, senador, meu caro Lindbergh Faria. Porto Alegre, a Luciana Belém pode ser tem Edmilson Rodrigues. Então eu queria apenas dizer, porque ela me ligou pedindo apoio, como é regra de transição, acho perfeitamente aceitável esse pleito, e eu assumi compromisso com essa proposta e essa emenda do senador Randolph Rodrigues. Presidente Renan, quero também aqui, senhor presidente, colocar que o PT caminha junto. Tanto o senador Lindbergh como eu, enfim, havíamos apresentado proposta de emenda exatamente para modificar o que estava previsto no relatório original do senador Jucá, que
era uma espécie de lei de mordaça, e isso não faz bem à democracia de maneira nenhuma. Mas, enfim, presidente Renan, estamos contemplados, né, com a emenda do senador Randolph, que o senador Jucá acaba exatamente de acatar. E vamos ao debate das ideias, dos projetos. Presidente, só para registrar, desde a comissão eu venho debatendo isso e eu tinha uma emenda que fosse 5, mas eu respeito o encaminhamento à emenda do senador Randolph, a minha já está prejudicada. A emenda do senador Randolph faz uma transição. Não, eu estou de acordo. Para não cortar o direito abruptamente dos partidos menores, nós estamos fazendo essa transição. A minha está prejudicada e eu estou de acordo. Então, senhor presidente, o parecer é a favor da emenda 82 e prejudicada 94, 59, 81, 69. Votação da emenda número 82, sobre participação... Pode encaminhar, presidente. Sobre participação de debates de parecer favorável do senador Romero Jucá, prejudicando as demais emendas sobre o tema. Eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Rapidamente, presidente, o voto pessoal, obviamente, é sim. Como já foi esclarecido aqui, inclusive pelo senador Lindenberg, nós queremos agradecer a solidariedade da bancada do Partido dos Trabalhadores, da senadora Ana Amélia, de todos os partidos e do Senado, porque, como foi dito ainda há pouco pelo senador Lindenberg, tratava-se claramente de um casuísmo feito pela Câmara para impedir o democrático direito de um partido crescer e participar de debates. Esse texto foi um texto que veio da Câmara com o objetivo claro, atender a um casuísmo contra a democracia. É uma grande vitória, mais uma vez, do Senado. No dia de hoje, esta casa, além de ter encerrado o financiamento privado de campanha, dá essa bela lição à democracia brasileira, garantindo o direito democrático dos partidos participarem do debate. Obviamente, o voto pessoal é sim. Senador Lindenberg Farias. Em votação a emenda 82, de parecer favorável. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os senadores e as senadoras... Me perdoe, presidente Renan. Só para que, senador Romero. O voto sim, encaminha aí, senador Romero, para ficar claro. Senhor presidente, só para encaminhar isso. O voto sim faz a transição. Hoje no texto já está colocando no debate apenas os partidos que têm 9 parlamentares, já para 2016. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma transição para 2020. Fazendo uma transição. Em 2020 terá que ter 9 deputados federais. Antes disso, não. Antes disso, 2018 é a configuração de hoje. Porque a eleição de 2018, ela se dará com a bancada de hoje. Então não dá tempo de fazer a transição. A primeira transição, mudando a bancada de hoje, é a eleição de 2020. É por isso que o texto é 2020. É para 2022. Que já é prefeitura. Não tem eleição em 2020. Não, mas conta o tempo da bancada em 2020 e de deputado federal. 2022. Presidente, o PT encaminha voto sim com o relator. O PT encaminha voto sim a proposta de emenda do senador Randolph e entende que essa transição é importante, os pequenos partidos. Nós estamos com uma série de cláusulas de barreira colocadas nesse substitutivo do senador Romero Jucá. Temos que enfrentar esse problema da multiplicação dos partidos, mas nesse tema é importante essa transição, garantindo que a partir de 2020 a exigência seja de pelo menos 9 deputados federais e agora até 2020 que se siga com as regras atuais. Então, o PT acompanha o voto do relator e vota sim. Senador Eunício Senhor presidente, Oliveira. o PMDB libera a bancada, tendo em vista a confusão aqui estabelecida. O texto passou a valer nada.
Nós estamos votando aqui as emendas, vale as emendas, agora o texto foi totalmente descaracterizado. Portanto, nada do que, senador Romero, só para entender, nada do que foi discutido na comissão está valendo mais. Nada. Tem um texto novo aqui. Tem um texto novo. Tem um texto novo. Mas o plenário é soberano. Então eu acho, claro, eu estou perguntando ao relator exatamente isso. Exatamente isso. O texto não existe mais. O texto existe. Nós votamos matéria inconstitucional aqui, senhor presidente. Eu não posso concordar com isso. No texto base, existe a limitação de 9 a partir de 2016. Tem uma emenda que foi ressalvada, que está sendo votada agora, que diz o seguinte: essa limitação de 9 só será em 2020, para fazer uma transição. Nós estamos dando parecer favorável, nós queremos a cláusula de barreira, aqui, daqui a pouco tem aqui uma supressão de cláusula de barreira do deputado que eu vou dar contrário, nós vamos manter. Então, nós estamos fazendo uma transição para a eleição de 2016 e de 2018. Eu só queria entender... Mas por que não começa com 0, então? Por que 4? Começa com 0, não tem critério. Senhor presidente, como líder, hoje... Eu só queria entender a contradição, porque o relator dá parecer favorável ao texto dizendo que são 9. O mesmo relator dá parecer favorável a uma emenda contrária ao texto que ele apresentou e nós aprovamos. Então eu vou liberar a bancada, senador Jucá, só um minuto, por favor. O texto, eu vou liberar a bancada tendo em vista a confusão. Nós votamos um texto original que o senador Romero Jucá deu parecer favorável e eu encaminhei favoravelmente ao texto do senador Romero Jucá. Esse mesmo senador Romero Jucá, que é o relator, deu agora um parecer a favor da emenda. Então, estabelecida a confusão, eu libero a bancada para que cada um vote com sua consciência. Senador Romero, para esclarecer. Senhor presidente, só para esclarecer, senhor presidente, nós aprovamos um texto base com diversos dispositivos, mais de 100 dispositivos. Alguns desses dispositivos receberam emendas. Então, nós aprovamos os textos base, ressalvado as emendas que eu estou dando parecer por assunto. Nesse caso aqui, tem várias emendas. Eu estou acatando uma delas. Ao acatar ela ajusta o texto que foi aprovado, porque foi ressalvado esse dispositivo. Não há nada de irregular, pelo contrário, é regimental. O que nós estamos fazendo aqui é modulando o texto com as emendas do que foi aprovado para ter uma redação final, ao final de tudo, senador à vontade do plenário. Está muito claro, senhor presidente. O PSDB vota sim. Uma questão controvertida como essa, eu acho que nós devemos fazer uma votação nominal sobre essa matéria. Porque a confusão é geral, como diria o velho Machado de Assis. Senador Renan, presidente Renan. Senador Aécio Neves. Eu quero ter um cuidado, é melhor gastarmos um pouco mais de tempo, porque eu estou com receio de nós estarmos votando aqui sem saber exatamente o que nós estamos votando. Eu participei da Comissão da Reforma Política, discutimos várias questões, inclusive esta, e de repente surge aqui uma proposta absolutamente nova. A questão que eu pergunto ao senador Romero, qual o critério para esse número? Se não é mais 9, por que não é 0, senador Romero? E começa-se uma transição, bota 1, bota 2, quem sabe? Porque a emenda fala em 4 e 9, senador Aécio. Eu não posso inventar uma emenda mais. Eu estou discutindo a emenda, que é a emenda melhor de Mas você dá um parecer agora diferente do parecer que você deu com o nosso apoio na comissão, só isso. Não. Seguinte, o relatório geral é um relatório que feriu uma série de dispositivos. Aprovou. Esses dispositivos foram emendados. Eu dei parecer a favor da doação de empresa no relatório. Que também... E fiz uma subemenda aqui porque uma parte E votou contra? Não votei contra. Eu votei a favor do meu relatório e depois na subemenda eu votei a favor porque era uma subemenda para discutir. Diferente do seu relatório. Do meu relatório. Exatamente. Você aprovou um relatório lá e aqui votou contra o relatório. Eu não estou entendendo. Porque surgiu uma outra construção. Queria só entender, senador Romero. Senador, tem um pouco de dificuldade. Eu não estou entendendo a insistência. Essa casa é a casa do diálogo, do parlamento, da discussão. Exatamente. Faltou o diálogo e o parlamento com os seus colegas de comissão. Estamos sabendo disso agora. Eu não estou entendendo a insistência do PSDB nesse ponto.
Sinceramente, eu acho uma manifestação antidemocrática. Eu quero dizer que daqui a pouco... O que é antidemocrático, senador? Vossa Excelência não participou da comissão. Mas o plenário é soberano, é claro, é por isso que nós estamos aqui, mas não tem nada de antidemocrático. Sim, eu gostaria de saber... Que estão colocando de fora do debate... Não estou preocupado com isso. Já estamos falando de outros... Senador Lindbergh, eu quero saber o que nós estamos votando e o porquê que o relator aprovou um texto depois de ampla discussão conosco e agora apresenta uma emenda diferente do texto. Nós estamos agregando a contribuição do plenário, de todos os parlamentares que não participaram da comissão. É por isso que nós demos urgência ao texto para receber emendas aqui. E eu disse aqui no começo, esse relatório, quando sair daqui, não será o meu relatório. Será uma decisão dessa casa, da maioria da casa. Muito bem, senador Romero. Não é uma posição individual minha, é uma posição coletiva. Senador Jucá, o senhor está certo. Toca, presidente. Senador Ronaldo Caiado, em seguida nós vamos proceder à votação. Senhor presidente, o Democratas vai encaminhar o voto sim, mas antes é fundamental, senhor presidente, que possamos fazer alterações no regimento da casa. É fundamental. Porque, de repente, agora nós temos o regimento do Romero Jucá. É o regimento do Romero Jucá. Ele tem que apresentar o texto que ele aprovou e os parlamentares que apresentaram as emendas podem destacar as emendas. Senador... Assim que é feito. Essa maneira... Não, olha, por favor, modéstia à parte. O senador Caiado para que me garantisse a palavra. Modéstia à parte, uma coisa que eu conheço um pouco é de regimento. Então, como tal... Foi aprovado um texto lá, tá certo? Na comissão. Esse texto vem a plenário. O texto, a ele foram encaminhadas dezenas de emendas e também destaque sobre o texto do relator. Tudo bem, o relator, ele pode, neste momento, acolher as emendas, tá certo? Que ali foram apresentadas. Mas, dentro do entendimento feito, aqueles destaques que seriam apresentados poderiam ser votados por nós aqui. Agora, ele simplesmente alterou 180 graus aquilo que ele aprovou na comissão. Em nome daquilo que, olha, foi um entendimento maior aqui e acolá. Mas peraí, mas então que retornássemos à comissão para que depois o texto viesse, pelo menos, acordado, no mínimo, para o plenário. Porque, do contrário, não vale nada o texto original nosso. Senhor presidente... Não valeu nada, ele não foi esboço de nada. Senhor presidente... Porque aqui, ele tratou de artigo 23, suprimindo 24 e 25, aqui ele usa um parâmetro de 9 para votar um parâmetro de 4. Então, quer dizer, a cada momento nós temos uma realidade nova, onde nós, parlamentares aqui, mesmo líderes de partido, não temos direito a destacar nossas emendas. Eu não posso destacar uma outra emenda que não seja essa do relator. Ou eu voto sim, ou eu voto não. Eu não tenho direito a ter uma outra opção. Então, quer dizer, o relator fica soberano e descumpridor do acordo da comissão. Senhor presidente, só para esclarecer, senhor presidente, só bem rápido. Nós estamos num momento em que o relator está apresentando parecer sobre as emendas em turno suplementar. O parecer pode ser favorável ou contrário. Não estou entendendo essa celeuma. Nós temos que prosseguir na votação, senhor presidente. Tem muitos outros pontos. Senador Romero Jucá. Não, exatamente, senhor presidente. Nós votamos o texto, o substitutivo. Nós estamos em turno suplementar. Eu estou dando parecer sobre as emendas, construindo o turno suplementar, né, a segunda votação, exatamente para nós termos um texto final, levando em conta as emendas. O destaque, depois dessa votação de emendas, poderá ainda ser votado algum destaque que foi destacado e que não foi prejudicado no acolhimento. É assim que nós vamos trabalhar. Não há nada antirregimental, nem eu estou inventando regimento, pelo contrário, eu estou esclarecendo e possibilitando a votação. Presidente, o relator está certo. Senador, vamos caminhar, vamos avançar. Caminhar, presidente, que o Caiado está querendo enrolar. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, nós estamos numa casa legislativa que vive de ritos e de processos. Existe um processo legislativo e que esse processo legislativo, obviamente, deve ser observado. Para ser bem didático, no processo legislativo, nós temos uma comissão que é constituída para fazer uma análise prévia das matérias. Nesta comissão, o relator se manifesta e a manifestação do relator deve, obviamente, ter uma correspondência em relação ao que foi discutido majoritariamente na comissão com o que será levado ao plenário. O relator tem direito, claro, de mudar de posição.
ele pode mudar de posição. O que não é compatível com o processo legislativo é você ter no mesmo relator 2 pareceres distintos, que é o que está sendo interpretado aqui. Porque em dado momento se leva uma discussão para a presidência da Casa e é um ambiente legítimo para se fazer os ajustes. Só que o ambiente próprio para fazer essas mudanças seria ou a própria comissão, onde isso não aconteceu, ou no plenário, desde que o relator possa dizer: estamos mudando o entendimento. Estou nem discutindo o mérito. Posso até votar favoravelmente. Eu estou discutindo a defesa do processo, o rito, o respeito ao rito legislativo. Porque, do contrário, nós não teremos mais regra, não teremos mais norma. E no momento em que você perde a referência do processo de elaboração das leis, me faz lembrar o pensador inglês que disse certa feita que se os homens, os cidadãos, soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não comeriam a segunda nem respeitariam as primeiras. Não podemos simplesmente fazer ao nosso bel prazer o processo legislativo, senhor presidente. O que está se pedindo pela ordem, presidente, é que nós possamos ter o respeito às normas, até porque gera essa confusão toda. Confusão toda. Eu queria concordar com o senador Cássio Cunha Lima e quero reposicionar o encaminhamento da mesa. Lá atrás, nós alertamos que nós teríamos que seguir um rito regimental. Só por acordo nós poderíamos fazer uma revisão nesse procedimento. Os líderes fizeram um acordo na proposta sugerida pelo senador Romero Jucá e por isso é que nós precisamos prestar muito mais atenção em tudo que for votado. Nós acabamos votando a janela. Há uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que essa alteração de filiação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo, de que qualquer alteração com relação a prazo de filiação partidária tem que se observar por proposta de emenda à Constituição. Nós não podemos incorrer nesse pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senador Romero Jucá. Jucá, me dá um. Nós estamos discutindo o turno suplementar. Pela televisão, ninguém está fazendo salsicha. A salsicha é feita no matadouro. Nós estamos aqui discutindo democracia. Nós estamos aqui debatendo e ouvindo a posição de todos. Eu acabei de ser derrotado aqui. Eu disse aqui, eu não apoio esse projeto do senador Rocha, porque eu considero que é inconstitucional. O plenário resolveu abrir uma janela para o projeto de lei. E eu não estou reclamando, porque eu acho que depois vai ser julgado se é inconstitucional ou não. Então, não há ditadura do relator, pelo contrário, antes de dar qualquer parecer, eu fui a esse plenário e disse: esse projeto não é um projeto meu, é um projeto da Casa, nós vamos discutir, então aqui, vamos começar do financiamento, tem 3 opções, tem recurso público, tem recurso privado e tem doação, e eu coloquei as opções para a Casa resolver. Então, nós não estamos aqui conduzindo nada, pelo contrário, eu estou sendo o mais aberto possível. Agora, se eu posso dar um parecer para melhorar o entendimento e aprovar, modulando, por exemplo, uma questão dessa dos pequenos partidos, a minha posição é essa, eu posso ser derrotado, mas eu estou dando parecer naquilo que eu acredito que é melhor para o sistema político e eleitoral, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Fala, Donizete, e em seguida o senador. Primeiro, só para colaborar. Senhor presidente. As emendas. Eu queria pedir para o senador Caiado deixar eu concluir aqui. Com a palavra, Vossa Excelência. Nós estamos em processo de votação. Lá na comissão não apareceu essa emenda do Randolfo. As emendas que apareceram lá foram diferentes e o senador Jucá não acatou. Agora essa é uma emenda nova, que ele sentiu que pode acatar. É preciso entender isso, porque lá na comissão ninguém apresentou uma emenda como essa. A emenda apresentada lá, minha, por exemplo, dizia que era 5, não criava uma janela, não criava uma transição. Apareceu uma emenda nova, ele está dando parecer favorável da forma regimental e correta. Ronaldo Caiado, senador Flecha. Senhor presidente, a tese apresentada pelo senador Romero Jucá não procede. O relator é obrigado a apresentar o seu projeto distribuído a todos os parlamentares.
e depois nós podemos identificar as emendas e votar a elas. Não cabe ao relator e à sua vontade ou ao seu humor ficar mudando a cada minuto aquilo que deveria ser o projeto de lei para ser apreciado na casa. O relator, não cabe a ele ficar a cada artigo aqui interpretando o que ele deseja. Ele pode fazer isso do texto, e o texto deveria ser ele acatou uma emenda, senador, previamente. A sorte nossa é que o texto vai para a Câmara dos Deputados. A nossa sorte é esta, porque o regimento lá impõe ao relator que distribua o texto original previamente, para que a partir daí os parlamentares que não se sentirem atingidos possam amanhã destacar as emendas apresentadas ou fazer destaques ao texto. O que nós estamos vendo é uma montagem de um texto final do relator feito fatiadamente de acordo com aquilo que ele acha ser o melhor no momento. Isso é que se nós não acolhermos a emenda do relator, vai prevalecer o quê? Qual emenda? Quer dizer, senhor presidente, esse regimento nós temos que sentar, elaborá-lo novamente, porque não é possível trabalhar dessa maneira. Senhor presidente, eu não tenho procuração do senador Romero Jucá, e inclusive... Eu estou com a palavra, presidente. Vossa Excelência me concedeu a palavra. Pronto. O senador Jucá, ele, de forma surpreendente, ele pensa de uma forma na comissão da reforma política e vem ao plenário defender contra a posição que ele assumiu lá. Quer dizer, ele parece nuvem. Olha para o céu, está de um jeito. Olha de novo, está do outro. Agora eu pergunto a Vossa Excelência acabou de dizer que a janela não pode ser por infraconstitucional. Flecha, tem que ser por... mais de 100 emendas foram apresentadas em plenário. E o relator tem sim que dar parecer sobre essas emendas. Eu só quero pedir a Vossa Excelência que traga para o plenário do Senado a PEC, porque nós temos que votar a PEC. Vossa Excelência não pauta a PEC. Não sou eu, não, mas Vossa Excelência já trouxe para cá PEC sem parecer, dá parecer no plenário. Por que não vem essa PEC com parecer no plenário e vamos votar? Nunca houve. Vamos votar. Nunca houve. Eu não tenho presidente, como pautar essa PEC sem que ela tenha aparecer. Eu não tenho como pautar essa PEC. Tem que passar pelas comissões. Sem que ela passe pelas comissões. Senhor presidente, senador Omar Aziz, eu estava com a palavra. Não é aqui para... Não tenho autorização e não sou procurador do senador Romero Jucá. Mas chegar aqui hoje numa votação, depois de um debate, e aí é muito fácil chegar e criticar o senador Romero Jucá. Nós estamos debatendo e ele abriu para o debate democrático, coisa que não acontecia. Há pouco se votou uma matéria importante sobre janela, que nem os senadores tiveram o direito de expressar sua vontade. Foi vontade dos líderes. Coisa absurda se fazer nessa casa. E aí, como alguns ganharam, saíram comemorando. Os outros que perderam, que não tiveram o direito de expressar sua vontade, pelo contrário, você não pode votar, senador Renan, senadores e senadoras, uma matéria tão importante como é a janela, que os partidos estão querendo pela vontade dos líderes. Independente de quem seja a vontade, é a vontade dos senadores. E aqui sabemos muito bem que muitas votações há divergência. Agora, chegar aqui, eu não concordo com algumas coisas que o senador Romero Jucá está fazendo. Agora, nem por isso, pego o microfone para aparecer na televisão e faço críticas como se fosse uma matéria exclusiva do senador. Senhor presidente, senador Aécio, vou botar um pouco mais de serenidade nesse debate. Senador Omar, todos os parlamentares que aqui estão, senadores, estão aqui defendendo as suas posições, como vocês acabam de fazer, e tenho certeza que não fez para aparecer na televisão. A questão central, eu não me atenho, senhor presidente, ao mérito desta proposta, mas é algo muito sério. Sei que Vossa Excelência zela pelo cumprimento do regimento e, obviamente, pelo funcionamento do Poder Legislativo, mas é muito grave aquilo que está acontecendo aqui. Já aconteceu 2 vezes hoje. Não sei
seremos surpreendidos com uma outra modificação na posição do relator. A comissão criada por Vossa Excelência debateu essa matéria, o relator foi lá derrotado em algumas matérias, não muitas, o seu parecer foi vitorioso em várias outras, e viemos para o plenário com aquela posição. Eu não sei em que momento, em que espaço desse corredor, em que gabinete desta casa, o senador Romero modifica totalmente aquele parecer que ele próprio havia apresentado e aprovado na comissão, porque fica muito difícil nós podermos destacar em cima de um texto que nós sequer conhecíamos. Eu não quero aqui entrar no mérito daquilo que passou em relação ao financiamento de campanha e tampouco nessa proposta. Confesso para vocês que isso para mim não é relevante. Se são 9, se são 4, se são 5, não acredito que isso faz alguém vencer as eleições. Mas para o processo legislativo caminhar adequadamente, eu pergunto ao senador Romero, até porque eu acho que ele pode mudar de posição, por exemplo, a partir de uma reunião com os líderes. Vossa Excelência, senador, se reuniu com os líderes partidários para fazer uma ponderação em relação a uma dessas propostas, ou com parcela desta casa. Esse apenas, a meu ver, o equívoco na condução que Vossa Excelência faz. Eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência, Vossa Excelência se dedicou muito a essa matéria, avançamos em alguns dos temas, mas não é positivo, senador Renan, me permita a franqueza, para o processo legislativo que no caminho entre a comissão formada por Vossa Excelência e o plenário, a proposta pare no gabinete, por mais representativo que seja, e um conjunto de parlamentares, por mais expressivo que seja, modifica o texto votado na comissão, vir ao plenário e apresentar uma emenda, como aconteceu, por exemplo, em relação à janela, contrariamente ao parecer do relator, que mantinha o voto da comissão, é uma outra coisa completamente diferente. Nós estamos falando de uma alteração no texto assinada pelo ilustre relator, sem que fosse sequer comunicadas as demais lideranças partidárias que participaram dessa discussão. É apenas esse reparo, vamos em frente, essa matéria é importante, senhor Renan, mas nós não podemos ser atropelados dessa forma como senador Écio, pelo amor de Deus, só queria citar, o presidente Renan, um minuto. Pelo amor de Deus, teve um debate na comissão e tem um plenário. No plenário surgem outras emendas. O senador Randolph apresentou, uma emenda de transição que não tinha sido apresentada na comissão. Senador Lindbergh, eu não estou nesse tema que tanto preocupa a Vossa Excelência. O pessoal vai ter seu tempo nos debates, desejo ele boa sorte. Não é isso que nós estamos falando. O que não pode é o relator modificar, sem conversar com os demais líderes e sem submeter à comissão. Claro que pode. Não pode, não deve. Uma emenda nova que surgiu do plenário. Você sabe que não pode. Vamos em frente, vamos deixar votar. Eu só quero dizer só isso. É uma emenda nova que surgiu do plenário. O relator deve dar um parecer favorável. Vossa Excelência está dizendo que essa emenda surgiu no plenário, senador Lindbergh? Essa sim. Senhor presidente, essa emenda veio discutida, foi discutida no gabinete da presidência da casa, senador Essa surgiu no plenário. Senador Lindbergh, não é verdade. Vou conceder a palavra ao senador Romero Jucá. Senhor presidente, só para definitivamente encerrar essa discussão, senhor presidente, o texto do substitutivo foi disponibilizado a semana passada. Nós tivemos prazo de emenda regimental até o fim da discussão. Vossa Excelência encerrou a discussão ontem. Nós tivemos 111 emendas que foram disponibilizadas a todas as senadoras e senadores. Quando eu comecei aqui a discutir, eu disse: nós tivemos na comissão 29 senadores, no plenário nós temos 81. Nós demos urgência a esse projeto para que a contribuição dos senadores e senadoras em emendas pudesse ser votado aqui no plenário, porque nós temos prazo para enviar à Câmara essa matéria. Eu estou dando parecer em cima das emendas que eu recebi. Isso é uma atribuição regimental do relator. E eu vou avaliar cada emenda. Se uma emenda de um senador ou de uma senadora melhora o texto, eu não vou ficar engessado na minha posição anterior. É isso que eu estou fazendo. Eu estou construindo aqui uma obra coletiva com a maioria, porque essa decisão não pode ser minha, nem de Vossa Excelência, nem de qualquer líder. Tem que ser da maioria dessa casa que representa os estados e da federação, e é assim que eu vou agir. Então eu vou dar parecer em todas as emendas que estão aqui, e o plenário vai votar sim ou contra a minha proposta. Qual é o próximo bloco? E não precisamos mais perder tempo na comissão, senador Romero. Nós vamos votar o PL 82, senhor presidente. Estamos votando a emenda 82. Por favor. O parecer é favorável. Presidente, a transição de 4 anos para 9...
de 4 deputados para 9 deputados em 2020, em vez de passar 9 deputados agora direto. É uma transição. Eu sou favorável, o parecer é sim a favor da emenda 82 e prejudicando as emendas que eu já referi, 69, 81, 59 e 94. Os senadores e senadoras PT vota sim. Que aprovam a emenda 82 sobre a participação em debates de parecer favorável, prejudicando as demais emendas apresentadas em plenário, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Romero Jucá, por favor, o próximo bloco de emendas. O próximo bloco, ainda em debate, é uma emenda do senador José Serra, que diz o seguinte: no segundo turno, os candidatos a governador e a presidente deverão participar de pelo menos 3 debates televisivos, exceto se o número de debates promovidos na jurisdição da disputa for inferior a esse número, hipótese em que deverão participar de todos eles. 5. Inciso 5. Na hipótese de ausência de um dos candidatos no segundo turno, o evento deverá ser realizado com o candidato que compareceu, que terá a seu dispor o tempo reservado ao oponente. Eu quero dizer que eu dou parecer favorável, porque nós queremos forçar o debate de ideias. O parecer é sim a favor da emenda do senador Zé Serra, número 62, senhor presidente. Presidente, uma indagação ao relator Jucá. É evidente que parece muito interessante a emenda, a obrigatoriedade da participação nos debates. Mas suponha, senador Jucá, que uma televisão adversária de um determinado candidato monte não um debate, mas uma arapuca com o mediador escolhido. Você estabelece como regra e elimina o candidato que não quiser se oferecer ao cadafalso. Me parece que a intenção é muito boa, mas esses debates serão organizados por televisões privadas que têm donos e interesses. Então, isso me parece que se pode constituir numa armadilha para determinados candidatos. Senador Roberto Romero Jucá. A pior armadilha é o candidato não aparecer, se esconder e não participar do debate. Eu prefiro correr o risco e criar uma obrigatoriedade de debate. E aí várias emissoras vão fazer e a partir daí o povo vai julgar. Se o candidato entender que não deve ir, ele denuncia qualquer tipo de armação. Eu sou parecer favorável ao dispositivo. Não. É armadilha isso. Se constitui numa verdadeira armadilha, e dependendo da inclinação dos donos das televisões. Eu peço a atenção do plenário. Para nós avançarmos na apreciação desta reforma. Senador Romero Jucá. Nós estamos apreciando a emenda 62, que trata de obrigatoriedade de debate no segundo turno, e depois vamos apreciar a emenda 63, que trata também de debate. Ainda é dentro do espectro de debate, mas são assuntos diferentes, senhor presidente. Emenda 62, sobre número mínimo de debates. É de parecer favorável do relator. As senadoras e senadores... PT vota sim. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Romero Jucá, por favor, o próximo bloco de emendas. Foi aprovado?